Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo, desta quarta-feira, hoje 24 de junho de 2024. Não, ainda ao vivo, né? Gravado no finalzinho da tarde desta quarta-feira, direto para o nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através de aplicativos para Android e iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a nossa Clean TV. Está chegando aí também CDN TV, um grande parceiro também, TV com mais de 40 canais, que pega em todo o Brasil. Também através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos canais nas redes sociais. Você nos acompanha através do Facebook, YouTube, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. A gente, nessa semana, começou fazendo uma divisão aí de esquerda e direita e discutindo os principais assuntos da semana, do fim de semana e da última semana, né? Muitos assuntos. Hoje a gente trouxe uma bancada mais neutra, mas nem por isso muito menos forte de opiniões afirmativas do que os últimos 2 dias, os últimos 2 programas. Porque, evidentemente, todos nós estamos acompanhando com muita apreensão o momento que a gente vive, né? O que vem pela frente? O que está acontecendo realmente aí? E a gente tem mais 2 programas muito especiais também nessa quinta e sexta-feira, ainda falando do vírus, ainda falando de caminhos para a cura, falando muito dessa bandeira vermelha que, evidentemente, pegou nós no contrapé, a não ser pelo óbvio que a gente via nas ruas, né? De muita gente socializando, muita gente sem máscara. Desculpe, acabou de entrar uma ligação, coisas que acontecem no nosso momento aí, no nosso momento de pandemia. Muito boa noite, doutora Regina Abel. Que bom estar com a senhora aqui na nossa Estação Hamburgo. Boa noite, Rodrigo. O prazer é todo meu de estar novamente aí contigo na Estação Hamburgo e conversando um pouco com a nossa população aqui, que o programa, tu sabe que tu tem um público fiel aí na Estação, e toda semana a gente tem novidades, né? Nesta pandemia, porque eu me dei conta que eu estou desde o dia 16 de março em home office. No final de maio, eu atendi uns 2 clientes presencialmente no escritório, porque necessitava. Na outra semana, o meu colega atendeu, o Henrique, e o resto nós fizemos tudo por videoconferência, WhatsApp, e-mail, né? Então, nós temos que nos adaptar a todas as plataformas, né, de comunicação, a processos eletrônicos novos, né, e tudo mais. Mas eu acho que é um grande aprendizado para a gente, até de saber viver um momento desses, né? Então, é muito importante isso. Nada de opiniões mornas aí, né? Não, não. E assim, Rodrigo, e o que mais eu acho que angustia, eu não sei se debatedores aí de hoje concordam, meus colegas debatedores hoje, e tu também com isso, que a gente é a incerteza do futuro bem próximo, né? Que a gente não sabe como vai ser. Nós não sabemos, agora tu falaste na bandeira vermelha, nós não sabemos se nós vamos sair da bandeira vermelha, se nós vamos conseguir sair e ir para a laranja de novo, o que facilita a vida de muita gente, especialmente de empresários, enfim, do comércio, né, que fica muito prejudicado com isso. Enfim, eu acho que tem bastante pauta para hoje aí no programa falando da Covid, né? Sou radicalmente contra a bandeira vermelha, tá? No máximo, uma bandeira tricolor, assim. Esse negócio de bandeira vermelha jamais. O Marcos Sapopete, minha bandeira jamais será vermelha. Muito boa noite.
Não, eu achei que o programa era sério. Eu estava aqui no... Desculpe, tu não gosta de futebol, né? Tu é colorado? Desculpa. Não, é que ou a gente fala sério ou a gente não fala sério. Eu não sei se vocês querem ir por uma linha jocosa e a gente pode falar que isso aqui tudo é uma palhaçada. Isso aí é coisa... A Globo é comunista, né? Esses gafanhotos comunistas que estão chegando aí, a Globo não dá, sabe? Como diz alguns colegas de bancada aqui, é uma palhaçada. Um dia faz lockdown, no outro dia usa máscara, que mais vão inventar? São pessoas como nós aqui que estão. Eu sou a favor que morram mais gente, porque afinal 90% não vai ter nada, é só um negócio. Eu espero, né? 10%, que dá 25 milhões, não é nada. Isso é bom, é bom. Nós precisamos fazer uma limpeza étnica e ética nesse país, e nada melhor do que uma pandemia pegando especialmente aquelas pessoas que têm dificuldade de entender relacionamento social, obediência social. Eu acho muito bom que venha forte, que faça uma limpeza, que temos que tirar essas pessoas que não pensam como eu. Carol, o Copete falando sério é ótimo. Ele irônico é melhor ainda. Fica melhor ainda o negócio. Strakovski, muito bem-vinda de volta à nossa Estação Hamburgo. Muito obrigado, amando participar. E sim, vou ter opiniões fortes também com relação a tudo isso. Quando trabalhar, hein? Carol tem uma academia, além de ser apresentadora da nossa Vale TV, né? Estreou seu programa há 3 sábados atrás. Programa nada a ver, Marcos Copete, de atividades físicas, de qualidade de vida, nada a ver esse programa. Além de o Carol Transforma Você na Vale TV, é dona de uma academia em Sapiranga, né? Sofreu bastante nos últimos 90 dias. Como é que é esse momento, Carol? Olha, tá muito incerto, na verdade, né? Eu até postei nas redes sociais agora de sexta-feira para cá, é todo dia com muita dor de cabeça, porque tu tem que tomar 1 milhão de decisões do teu negócio, da vida como um todo, né? E na verdade, né, eu como tenho uma opinião forte com relação a tudo isso, eu acho o seguinte, que a pessoa que não entendeu ainda que ela tem que praticar atividade física para ficar mais fortalecida com relação a tudo isso, e ela prefere negar isso, prefere ficar esperando que criem uma vacina não sei aonde, não sei quando, vai dificultar muito a vida de todos, né? Porque ela vai estar sempre suscetível, ela nunca vai ter uma saúde realmente fortalecida, negando que precisa fazer atividade física e que precisa cuidar da alimentação. E aí, nesses últimos dias, é isso aí, né? É aguentar essa história dessa bandeira. Aí tu não sabe se tu fecha teu comércio, se tu fecha tua academia. É uma coisa que causa muito transtorno e muita ansiedade, né? Mas a gente, né? O presidente colocou as academias, né? A educação física como atividade essencial, o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Porque né? Exatamente. E então nós estamos abertos, graças a Deus, né? Funcionando com restrições, com muitas limitações para o negócio, financeiramente horrível, né? Nós vamos ter talvez a maior quebradeira de academias da história, porque nesse período, né? Pode falar. Que é muito difícil se manter nesse período, mas a gente vai levando e vai fazendo o que pode. Agora, uma coisa é certa, a pessoa que se nega a ter o cuidado com a sua saúde de uma forma regular, independente de pandemias, ela vai estar suscetível a qualquer situação de doença, né? Mediante estresse, mediante a parte mais genética, enfim. E aquilo que a gente conversou na última vez que a gente falou já, né? É comer bem, é ter uma atividade regular, é dormir bem, né? Exatamente. Porque a gente precisa ter um corpício na medida do possível em ordem, que é o que o Copete faz, né? O Copete é um grande atleta, né, Copete?
Eu não, tenho 1,80 m, tu é muito maior que eu, tu deve ser maior atleta que eu. Qualquer um fica mignon, né, Copete? A história toda é o seguinte, você tem que saber, primeiro é a mente. Se você não tiver a mente boa, se você não souber trabalhar a mente, exercitar a mente, não vai ter corpo que salve, né? Vai ficar... Então, quando você tem esse conflito de, vamos dizer, de ter obrigado a fazer umas rotinas fora do que você estava acostumado, o estresse, às vezes, é absurdo para algumas pessoas que não têm o poder de abstração, o foco, não conseguem... E a única forma de combater essa ansiedade, esse estresse, que não é com fármaco, é fazendo atividade física, né? Tanto que nesses momentos, né, não porque eu gosto de atividade física, mas porque eu me utilizo dela como instrumento para controle da minha ansiedade com relação a tudo isso, né, eu vou correr. E aí, quando a gente faz atividade física, ela é o gatilho que faz com que o cérebro libere as sensações de bem-estar, né? E aí a gente não precisa tomar remédio. Quem não toma, quem já toma, precisa da atividade física para não ter que aumentar doses de remédio e tal. Então, o corpo, sim, ele ajuda a mente e vice-versa. É esse todo aí, Copete. Bom, o Copete é um cara que faz atividade física, né? Não, eu achei que a pergunta era para mim, desculpa, eu me meti no meio ali, eu não queria interromper, deixa ela terminar a frase. A gente está debatendo. Ah, está debatendo? Uhum. Ai, desculpe, eu não sabia. Então, você usa os músculos e eu uso o cérebro para fazer uma ressignificação, para fazer o gestor de novos momentos. Eu estou fazendo um trabalho de mentorização em termos intelectuais, para poder ter aqui... tem que usar aquelas palavras que pessoas de mais de 50 anos de idade não compreendem, para dar algum significado para a sua vida vazia, anabolizada. Então, você precisa ter novos termos. Eu estou... Não é o meu caso, né? Porque eu sou natureba. Não, graças a Deus, não. Eu sou da ginástica de Novo Hamburgo. Daí, a gente tem um outro pensamento, que seja, se você não tiver capacidade intelectual para compreender o momento, e é o que você pode ver, aquelas pessoas andando de biquíni, correndo na beira-mar, sem máscaras, aglomerados, se abraçando, gente jovem, né, que tem um outro significado da vida. Afinal, eles são tudo atletas, eles têm tudo corpo sarado. O velho fala o seguinte: o velho se isola, o velho lê, o velho estuda. Então, aquele velho que tem uma preocupação de entender o momento, ele consegue superar até o cativeiro da saúde. Porque é lamentável, né? A gente vê aqui no litoral gaúcho bandeira vermelha em função desse descomprometimento, né? É uma, como eu diria, uma anomia. Não tem regra, não existe mundo jurídico. Eu sempre dou um exemplo fácil. É como o motoboy que acha que o sinal de trânsito não é para ele, que a mão única não é para ele, porque ele vive num mundo à parte. Então, a gente percebe agora a distinção entre pessoas que têm uma concepção mais universal do que é o momento, do que é a gravidade, da dureza da coisa. Como é que eu vou explicar para alguém que não viu nem a Revolução de 64 e diz que os gafanhotos são comunistas? Eu estou exagerando, porque hoje eu vi algumas piadas, só pode ser piada, de gente dizendo que isso aí foi uma praga também jogada sobre o Brasil para reduzir a nossa importância na agricultura. Então, a doutora Regina não estava no programa quando eu disse que a internet deu voz a imbecis. Então, em Copete, tu acha que os gafanhotos vieram da China? Não, gafanhoto eles são marxistas. Eles devem ter vindo de Cuba, através do convênio com a União Soviética, para... esqueci, a União Soviética não existe mais. Tem muita coisa que não existe mais, nem bom senso. Então, você vê como é que está o nível de ocupação dos leitos de UTI aí no Vale dos Sinos.
Tá bom? Tá sobrando vaga. Anga está lotado, São Leopoldo está lotado, Novo Hamburgo no Hospital Municipal está lotado, Campo Bom no hospital está lotado, apenas estão ainda bem menos lotados, né? Acho que 50 e poucos por cento a última vez que eu vi. O Hospital Regina e 85%. O governo federal mandou respiradores para todo mundo? Como é que história é essa? Que conversa é essa? Parte das UTIs usadas estão sendo usados respiradores, né? A gente tem uma oferta de respiradores, não vou te mentir, agora são 77 UTIs na região, nos 15 municípios, 44 em Novo Hamburgo, e são 100 e tantos respiradores, e a maior parte deles em uso. E ninguém se deu conta que a operação é super especializada. Eu vou dizer isso porque eu discutia na beira-mar com nativos aqui do litoral que os hospitais estão vazios, porque a minha mulher tem uma amiga que tem uma conhecida no Hospital Regina de Sapiranga, e lá o hospital está vazio. E eu, né? Hospital Regina de Sapiranga. Então você já entendeu o grau de proeficiência, de discernimento desse pessoal. Então, o hospital está vazio. Daí eu disse, olha, provavelmente não tenham feito nenhuma cirurgia de lábio leporino, de fimose, nem de pálpebra caída nos últimos 60 dias. Então, aquele especialista em fimose, ele não atende intubação, porque exige. Hoje, o problema não é mais o material em si, o material humano está muito carente, porque existe a necessidade de uma especialização, não é qualquer médico que faça procedimento de ventilação mecânica. Então, não adianta nós tivermos mais 50 leitos na região do Vale dos Sinos ou no litoral, se nós não tivermos 4, 5 operadores capazes de usar aquele instrumento. Estão desgastando em demasia os atendentes, os enfermeiros e os próprios médicos intensivistas. Eles estão cansados, porque somente eles atendem. A doutora sabe muito bem que quem é crime e quem é trabalhista, e não vem essa de você não vá pensar que no momento de algum, vamos dizer, de uma coisa mais dura, você vai buscar um advogado previdenciário para te defender de um incidente de trânsito. Especialização, treinamento. O Hospital de Clínica Copete, lá de Porto Alegre, está treinando quase 100 funcionários para serem semi-intensivistas, né? Para poderem auxiliar, porque um dos caminhos não resolve para a questão das bandeiras, mas apoia muito, né? Tu ter UTI, unidade de tratamentos semi-intensivos, né? Inclusive é uma das soluções que o Dr. Leandro Minoso dá para Novo Hamburgo, uma das sugestões que ele dá. E que um preparo técnico, né? Um pouco de emergência, porque se chegarem aqueles equipamentos que o pessoal comprou há 2 meses atrás e já pagou, né? E não chegou ainda 2 meses depois, incrível, né? Aquela loja de vinho, aquela sorveteria, nenhum entregou os respiradores, nenhuma das lojas, né? A boutique da mulher, da amiga, da irmã do motorista, não entregaram, essas lojas não entregaram o equipamento comprado, que inclusive já foi pago, né? Agora o TCU está correndo atrás de todo mundo, e é engraçado, me corrijam se esse pensamento é errado, mas eu ouvi que a Lava Jato recuperou 14 bilhões, certo? 14 bilhões a Lava Jato recuperou. Os amigos da geração passada. Os amigos da geração atual, de fraude de pessoas comuns em auxílio emergencial, já chega perto dos 12 bilhões em fraudes. Tipo assim, pessoa que declarou no imposto de renda que doou 10 mil reais para determinada legenda, sigla, ele pede agora o auxílio emergencial, os 600 reais. Então, é engraçado, né? Quando o brasileiro... É uma discussão que a gente teve há um tempo atrás, se nós íamos sair melhor. Pelo jeito, nós não só vamos sair muito pior, como não tem lava-jato para identificar a enorme quadrilha de milhões de brasileiros fraudadores. Antes era fácil, era Marcelo, a gente sabia o nome, né, de cada um, o outro era baiano,
Era isso aqui. Agora não, agora são assim, 8 milhões de pequenos agiotas, não, como é que você chamaria? Fraudadores, Acho que não quadrilhas. existe pequena corrupção e grande corrupção. Para mim, corrupção é corrupção. Eu também acho. Regina, e antes de nós entrar nesse ponto especialmente, como é que tu está trabalhando corpo e mente, Regina? Bom, eu como estou no grupo de risco... Eu vi que muito Netflix na tua vida. Não, mas esse é para desopilar, né? De noite. E aí os colegas dizem assim, eu gostei das tuas indicações, sempre coloca aí no Face os filmes que tu olhou, então eu coloco. Mas se tu vai ver, faz mais de semana que eu não consigo olhar um, porque o trabalho da gente está intenso, né? Primeiro porque nós não temos, desde março, audiências, né? Todo mundo está trabalhando na forma remota. Havia uma previsão da portaria do CNJ que agora, dia 29, abriria o foro, né? Para a população em geral, para os operadores do direito, enfim. Porque dia 15 de junho, os funcionários foram, então, cada um aos seus postos de trabalho. Né? Saíram da forma remota e foram para expediente interno. Mas daí veio a nossa bandeira vermelha, que colocou eles de novo na forma remota, né? E nós, na expectativa para que, dia 29, a bandeira, pelo menos aqui que me interessa da minha região, não seja vermelha, porque senão os foros não vão abrir. Já estamos sabendo disso. O que dificulta sobremaneira, porque nós temos a maioria dos processos, eles são físicos, e os físicos não estão andando, estão parados. A justiça comum, né? Da justiça comum. Bom, como a gente tem... Só para explicar um pouquinho, eles não são escaneados, então não há acesso via eletrônica para as partes, para o próprio promotor, no caso, o juiz, no caso, ele não consegue dar seguimento, não há escaneamento dessa... Então, assim, nós temos processo eletrônico na Justiça Federal, que foi a primeira a ter, lá desde 2010, né? Depois na Justiça do Trabalho, e a Justiça Comum foi a última a implantar. Ela tem agora, ela tinha o sistema TEMES, que já nasceu, era NAT morto já, né? Foi investido muito dinheiro ali e nada. Aí passaram a adotar o EPROC, que é o processo eletrônico da Justiça Federal, né? Mas o que eles fizeram de diferente da Justiça Federal? Eles não digitalizaram todos os processos. A partir do dia tal, então, os processos eram digital, eu tenho que ir ali na plataforma, e colocar ali e distribuir meu processo. Então, assim, nós que somos um escritório pequeno, trabalha eu e meu filho e uma secretária, eu chego a ter 20 notas de expediente por dia. Veja, semana passada nós tivemos a semana inteira 60 notas de expediente. Eu tenho que cumprir isso. Por quê? Porque o trabalho ele está muito ligeiro onde tem o processo eletrônico. Eu coloco uma petição hoje, depois da manhã a outra parte já está sendo intimada por nota de expediente para falar da minha petição. Entende? Doutora, o seu fogão tem uma boca enorme e uma pequena, e você tem que fazer o seu almoço e o seu jantar com duas temperaturas duas velocidades muito diferentes. Exato. Nesse caso, vocês estão focados só no eletrônico e o outro está parado. E como é que você diz para o seu cliente que ele está atrasado em relação àquele processo e o outro esquece que fazem 3 meses que estão parados e 6 meses daqui que ele vai retomar? E há uma luta muito grande da OAB para que a justiça, então, digitalize os processos. Mas isso ainda, como a Justiça Federal fez. Né? É impensável, né, doutora? É impensável isso, né? Por quê? Por quê? Eles querem... gigante de trabalho, né, Copete? É óbvio que seria o óbvio, né? Não, seria o óbvio.
Desculpe, é a única fórmula. É a única forma, não agora, não por isso, mas... A ideia de protelar, ela é a forma brasileira de fazer as coisas. Né? Por isso que não querem que seja eletrônico, exatamente isso. Eu falo da procrastinação do processo em si. Eu falo de que, bom, vamos resolvendo os problemas, passar dos dias, a maioria passa a ser... E vão ficando ali aqueles processos muito antigos, no outro formato, né? Veja, Rodrigo... Acho que é forte, com certeza, isso foi criado. Né? Agora, precisa retroagir, né? Sim. A Justiça Federal, por exemplo, um dia eu fui lá assistir digitalização deles, eles digitalizavam lá no último andar do prédio, ali na Rua do Fórum, ali todo mundo conhece ali o Centro Jurídico. Ele é lindeiro da OAB ali, né? O último prédio da Justiça, e daí vem o prédio da OAB. Aliás, não é o último prédio da Justiça, porque depois da nossa OAB, da nossa grande OAB, tem a Justiça do Trabalho, ainda que não foi, por conta da pandemia, não foi inaugurada ainda. Mas, assim, eu fui lá, eu fiquei impressionada. Eu achei que eu ia ficar uma tarde toda lá. Eles digitalizaram um processo de 10 volumes, isso não é a maioria, né? A maioria não tem 10 volumes, em uma hora. Uma hora. Aquilo só ia assim, né? Então, eu fico pensando, é a justiça, é todo um equipamento que foi adquirido ali, né? Quem paga isso no final das contas? O povo, nós, né? Por que a gente... O governo federal tem dinheiro, né, Regina? Doutora, Exato. O governo federal, a Justiça Federal tem dinheiro, a Justiça Estadual... Pois é, mas por que a Justiça Federal não pode ter um acerto com a Justiça Estadual, com a Federal, para usar esse equipamento? Porque um é interesse público e outro é interesse privado. O público quer cobrar, a Justiça Federal normalmente cobra, entra o recurso para a União. Eles querem que o advogado digitalize o seu processo. Aí, entende? Então, eu tenho 300 processos físicos, eu vou digitalizar. E aí, a OAB está negociando isso com eles, conversando. Por quê? Porque a gente tem responsabilidade pelo processo. Claro. Né? Quantas comarcas no Rio Grande do Sul? São quantas comarcas? Olha, eu não saberia te dizer assim quantas 200, comarcas. 300? Porque, veja bem, aqui em Novo Hamburgo, nós temos uma subseção Novo Hamburgo, onde nós temos comarca que pertence à subseção, que é Campo Bom, Ivoti, Estância Velha, Dois Irmãos, todos esses têm foro, então são comarcas. Né? É muita coisa, eu não saberia te dizer o número agora. Porque prédios da Justiça, a Justiça Federal mesmo, são poucos no Rio Grande do Sul, né? Sim, são poucos, por quê? Porque Novo Hamburgo... Caxias, Pelotas. Novo Hamburgo. Região muito grande, né? Que Novo Hamburgo abarca outras comarcas, né? O volume, com certeza, é diferente. Que são do TRF4, né? E esses processos todos que não são digitais, eles não estão tendo audiência e dificilmente uma liberação de alvará, coisa que o valha, né, doutora? Rodrigo, sim. Rodrigo, a audiência está saindo muito poucas. As audiências de instrução ainda não saíram. Amanhã, o meu escritório tem 2 audiências em Taquara, mas ela é virtual, né? Eles usam a plataforma Google Meeting, né? E tem uma sustentação oral no TRT também. Então, veio todo o tutorial ali para... As sustentações estão ocorrendo, as audiências. A audiência de instrução está um imbróglio. Por quê? Aonde tu vai colocar, vamos supor, um processo da Justiça do Trabalho, tá? Aonde vai estar o reclamante? Na casa dele? Ele não tem nem... Muitas vezes não tem nem um banheiro, ele não tem computador, né? Não tem internet, não tem nada. Então, o advogado vai levar ele para o escritório dele e as testemunhas. Então, o meu escritório vira né? Então, amanhã, excepcionalmente, amanhã de manhã,
foram dispensados as partes, nós somos a reclamada, a empresa, foram dispensados as partes e só vão fazer a audiência o juiz e o advogado da reclamada e do reclamante, né? E a juíza quer acertar alguma coisa. Há risco de nulidade de alguma coisa logo ali na frente, doutora? É isso que se quer evitar, né? Porque Esse é o reclamante, ele diz assim, o meu advogado não mandou bem. Perdi a causa porque o meu advogado enrolou. Sei lá, aquelas coisas que a gente ouvia quando era presencial, quando todas claras. Teria que perguntar como é que são os prazos nesse período. Se há um congelamento dos prazos, Sim. De que maneira funciona isso? Os prazos dos processos físicos estão suspensos. Tá? Os prazos dos processos eletrônicos, desde 4 de maio, segue normal. Eu ganho prazo de 5 dias, de 15 dias para contestar e segue. Ele é contado desde o nosso novo CPC de 2016, né? Que já não é mais tão novo, ele é contado, então, só os dias úteis, né? Não como antes, contava corrido, o que dá um pouquinho de folga para a gente também. Mas essas audiências por videoconferência de instrução ainda vai andar, assim, muita conversa ainda do judiciário com a ordem, né? O doutor Ricardo Breyer está à frente disso, o Conselho Nacional de Justiça também, porque em São Paulo estavam acontecendo coisas horríveis. Da revelia lá para aquela empresa, não sei o que, arquiva esse processo, isso tudo dá nulidade depois no TRT, né? Então, não vale a pena e nós não devemos concordar com isso, né, Rodrigo? Claro, é a justiça, né? A justiça existe para promover a justiça e não injustiças, né? E os advogados... Teoricamente, né? Eu quero falar um pouquinho a respeito do que o Copete falou, porque o advogado é uma peça importante, né? Que o advogado, ele, além de ser um privilegiado na sociedade, porque ele tem curso superior, né? Ele estudou ciências jurídicas e sociais. Então, o advogado deveria, entre aspas, eu digo deveria porque não tem, né? Deveria ter uma compreensão melhor do momento em que nós estamos vivendo, da epidemia. Para. Vamos deixar esse assunto para depois do intervalo. Quero provocar você, já passamos de 33 minutos, eu quero provocar você sobre a provocação que o Copete fez a respeito de corrupção, se tem corrupçãozinha e corrupção zona ou corrupção é corrupção. E aí, a doutora volte para esse assunto, porque o que a gente viu no último fim de semana, aliás, nos últimos tempos, tem sido de bastante gente rediscutindo tudo. Qual é o limite da liberdade, né, da liberdade de posicionamento, de fala? O quanto isso é atentatório à Constituição, o quanto o patrulhamento também, de ambos os lados, ele tem sido nocivo também para piorar ainda mais esse sentimento ruim que nós estamos vivendo nesse momento, nessas dificuldades que a gente vive. Em vez de ter uma formação de força, uma união de forças, o que a gente vê é uma grande divisão, né? Uma grande ruptura, que é um fenômeno não só nacional ou regional, ele é mundial. Ontem o presidente a OMS, que também como instituição merece nosso respeito mesmo com tantas trapalhadas, mas ele falou exatamente sobre isso, quanto no mundo conflitos estão sendo gerados a partir da ruptura de povos, de civilizações, de países, né, que deveriam ter uma unidade para atravessar esse momento tão doloroso. Vamos falar sobre isso na volta do nosso intervalo. A gente volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades.
prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Ele abre, ele dá uma chamada de abertura. Tá. Eu vi aqui, Cortemos. Sim. Estamos de volta à nossa Estação Hamburgo nesta quarta-feira, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. Estava enfervescidos aqui no intervalo, discutindo essa questão da bandeira vermelha, que desde a última terça-feira, né, desde ontem, é uma verdade para nós, nos limitando ainda muito mais as nossas possibilidades. E a discussão que é feita muito corriqueiramente é em torno da quantidade de leitos que nós evoluímos, né? Principalmente dos leitos de UTI, que é uma marca muito importante dentro dos 11 critérios que o governo estadual utiliza para determinar as bandeiras. É importante lembrar que nossa região, né, que são esses 15 municípios de Novo Hamburgo, aonde Sapiranga, lá da Carol, tá junto nesses leitos, que vai de São Leopoldo até Santa Maria do Herval, que vai de Portão até Nova Hartz. Essas 15 cidades evoluíram praticamente nada ainda na quantidade de leitos, né? Dos 11 quesitos, apenas 8, aliás, total de 8 deles foram piorados na última semana, né? Tiveram pioras nos seus índices, nos seus indicadores. Então, a gente está lutando contra muita coisa aí e com uma apreensão muito grande de que continue isso, né? O que a gente está vendo é uma grande disputa social de quem é culpado, quando, na verdade, a gente deveria estar caminhando para a solução. Soluções nós precisamos. Não tem leito. O governo do estado ficou de mandar leitos desde março, prometeu, não chegaram ainda. Ficou de mandar para São Leopoldo e Novo Hamburgo. Tem vários municípios da nossa região que não têm hospital e, tendo hospital, não tem UTIs. Então, igual a situação é muito dramática, mas que receberam verba do governo federal nesse momento da pandemia. Quer dizer, quem está sendo sobrecarregado neste momento é, sobretudo, Novo Hamburgo e São Leopoldo, que é onde mais confluem as pessoas, onde tem uma população muito maior. Sapiranga, mesmo que esteja com a sua UTI lotada, ela é uma cidade que tem aí seus 70 mil habitantes, acho que é 65, 75, não me ajuda, Carol, tenho certeza, mas é 72, eu tenho essa ideia assim. Ou seja, Novo Hamburgo com seus 260 mil habitantes, São Leopoldo com seus 240 mil, 45 mil, São Leopoldo tem quase a mesma quantidade de leitos, é o leito a diferença um pouco a mais. Novo Hamburgo tem, então, seus 44 leitos, mas, mesmo assim, metade desses leitos está em iniciativa privada. Hoje estão em aberto parte desses leitos, e a gente viu ontem a fala do secretário Nasson Luciano discutindo isso, tanto cobrando do Estado a vinda desses leitos, quanto aguardando que o contrato que foi firmado no dia 8 de junho agora, chegue esses leitos de UTI, e cobrando também que as cidades da região também tivessem uma mobilização em torno disso, já que eles acabam confluindo em Novo Hamburgo. E diz ele, né? Se depender só de Novo Hamburgo, não vamos conseguir reverter a bandeira. Essa fala, no meio de todo o restante da fala, eu não sei se as pessoas perceberam ela, mas ela, para mim, é a mais dramática de todas. Quer dizer, foge da nossa alçada, inclusive. Agora, a gente tem a sociedade civil organizada cobrando do poder público respostas, e acho que faz muito bem cobrar. A gente sempre fala aqui no Estação, né, que um político, com todo respeito aos nossos políticos, que eu acho que estão fazendo um bom trabalho, estão enxergando todo, mas que talvez alguns tenham sido excessivos na agilidade de resolver problemas, resolvendo de qualquer jeito, outros cautelosos demais, né? A gente sabe que está com 7,5 milhões em caixa aqui em Novo Hamburgo, já há mais de 30 dias, né? Parte desse valor para estar ali guardado para isso. Se tivesse feito o hospital de campanha, que hoje chama Hospital de Retaguarda, em março, nós teríamos gasto um dinheirão desnecessariamente. Então, a cautela está sendo interessante, mas neste momento a gente precisa dos leitos. Então, vê-se um trabalho de correr atrás da máquina e também uma falta de compra de insumos, né? Uma carência muito grande de insumos no mercado. Então, a sociedade civil organizada cobra, não sei até que ponto também não enxergam as suas responsabilidades. E, por outro lado, a população contribui na medida dos esclarecidos, que podem fazer sua parte. A Carol estava fazendo essa defesa no começo do programa, mas eu sei que, independente disso, ela faz a sua parte. Ela tem muitos cuidados na sua lida, tanto pessoal quanto do seu negócio.
doutora Regina, eu sei que praticamente já não tem mais convívio com a sua família, né? Com seu filho, que é um queridão, é bom demais estar com ele, mas que fazem a escolha de não estarem juntos para se cuidarem, né? Já que estão no grupo de risco. O Copete está isolado praticamente na praia, né, Copete? Vivendo uma forma um pouquinho mais livre, pegando um ar puro, enfim, para poder também superar esse momento mais difícil. E visitando a tua mãe de vez em quando, né? Que também mora aí em Tramandaí, né? Que está com 86, quantos anos? 7. Dona Celi Copete, 87 anos completados na outra semana, né? Recentemente, né? Então a gente sabe que cada um está fazendo essa parte. Agora, o que a gente está vendo são pessoas socializando, tomando chimarrão, fazendo festa, fazendo farra, caminhando na rua sem nenhum equipamento. Quer dizer, cada um tem a sua parcela de contribuição para resolver o problema ou para criar mais problema. Neste momento, coisa que a gente sempre soube, o ministro Mandetta já falava lá no final de fevereiro, começo de março, que o inverno no sul era um problema, porque todo ano é. A gente sempre tem saturação, né? Fala, Carol. E assim, ó, às vezes, da maneira como eu coloco, parece que eu tô um pouco fora do contexto, mas assim, ó, pegar os gaúchos, né, naquela loucura em fevereiro, quando para nós a gente precisa do máximo possível de sol, por causa de vitamina D, por causa de todo aquele processo que a gente passa sem no inverno, né? Mandaram para dentro de casa, né? De sem março. uma explicação. Março, né? Março. Já tô até fora da gaiola já. Bom, março. Ainda tínhamos calor, tínhamos tudo aquilo que a nossa saúde precisa. Largaram as pessoas, mandaram ficar dentro de casa sem um mínimo de absolutamente nada, né? Então, nesse momento, eu comecei a ir para a internet. É higiênico, né, Carol? Como? Deu tempo de fazer estoque de papel higiênico. É verdade. Não, só deu tempo disso. Trataram isso como se fosse uma coisa com uma importância que deve ser, mas sem dizer o que fazer. Só disseram, fique em casa, como se eu fechasse as portas e as janelas que o vírus não ia entrar, né? Tanto que depois começou a aparecer as celebridades e tal, dizendo que ficaram dentro de casa e que só pegaram teleentrega, né? E acabaram pegando. O que acontece? Quando tu está muito tempo dentro de casa, e nós não somos um povo que somos habituados a ficar dentro de casa, né? O brasileiro, né? Falando de uma forma geral. Então, pegaram e disseram, não, vamos achatar a curva do inverno, né? Então, ficar agora dentro de casa, achatar a curva no inverno. Bom, tu tá pensando o quê? Que estão se preparando para isso. Aí, chegamos em pleno inverno, e aí tu vê que não tem absolutamente nada. Podia ter cautela antes para não gastar o dinheiro e tal, enfim, num momento que não ia precisar, mas, meu amigo, o inverno é 21 de junho que começa, né? Então, assim, meio de maio já tem que estar tudo, então, preparado, no mínimo, né? Para que se acontecer alguma coisa. E aí, o que a gente vê? As pessoas distribuindo doente, né? A cidade tal distribui o doente lá para o ponto de referência, e aí vai atulhando das outras cidades. E aí o que acontece? É comércio fechado e todo mundo ferrado, né? Eu confesso que eu não entendi. Carol, eu quero fazer entendi. um contraponto. Eu não entendi. Fazer um contraponto, posso? Pode fazer. Doutora. O contraponto, por quê? Porque isso muita gente comentou. A opinião da Carol, ela muitas pessoas compactuam com esse entendimento. Dizem assim, Regina, tu é a favor do isolamento? Não é que é a favor, eu entendo ele como uma necessidade, eu não gosto, eu acho que não existe, são poucas pessoas, o Rodrigão me conhece um pouquinho melhor, eu adoro voar as tranças, ter compromissos, jantar fora, almoçar fora, tomar café com meus colegas, conversar, fazer reunião, encontros, eu amo isso. E quero dizer, eu estou sofrendo muito porque eu não posso fazer isso, né? Isso me faz muito bem, ir na academia me faz bem, me cortaram, porque eu não posso, porque é um lugar que eu posso contaminar, meu médico disse, então tu não pode ir, então eu vou caminhar na rua, não pode. Tudo isso é ruim. O que diz? Eu fui averiguar isso, né? Eu tenho não sei se eu já falei aqui, eu tenho um sobrinho
que é cientista pesquisador na Universidade Federal de Maceió, dá aula, é doutor em farmácia, ele dá aula para o curso de farmácia e medicina. E ele me disse o seguinte, quando alguém te falar, e era muita gente que me dizia isso, o que a Carol, minha colega de bancada, falou, mas a gente entrou muito cedo, nós não deveríamos ter entrado lá em maio, então, em isolamento. E foi com relação aos equipamentos, né? A liberação de dinheiro para a montagem dos equipamentos. Poder público preparado, mas o que ele diz? Ele diz o seguinte, se nós hoje visualizamos o que a gente tem de leitos, a gente não teria isso se não tivesse esse tempo de preparo que tiveram em Porto Alegre, na construção daquele hospital ali no Moinhos de Vento, ali também, né, que construíram, acho que em 15, 20 dias. Exato. Então, assim, ele me disse o seguinte, simples, se não tivesse assim, nós teríamos muito mais, se não tivesse feito aquele isolamento, nós teríamos muito mais infectados e muito mais mortes. Só para dar dados aqui, na verdade, dois focos diferentes. Vocês fizeram isolamento, eu fiz distanciamento. Nisso eu concordo com ela, com a Carol, porque as pessoas não tiveram o discernimento de fazer e nem de comandar. Distanciamento social obrigatório, não isolamento social obrigatório. Isso eu concordo plenamente. O que ela não sabe é que desde março, vou dar um tapa aqui, eu atrapalhei. Desde março aqui, eu nunca velejei tanto, eu nunca pedalei tanto, eu nunca andei tanto de calção, camiseta, eu perdi 2 quilos, eu estou usando, como é que se diria assim, manequim 44. A bermuda que eu ganhei nunca me serviu porque ela era 44, eu estava usando 46, 48, eu uso uma bermuda 44, graças a essa atividade no sol, Por quê? Porque eu não estou em Novo Hamburgo, já começa por isso aí. Sim, eu estaria mais para Sapiranga do que para Novo Hamburgo. Mas vamos lá. Em Porto Alegre, Kátia e Stefano ficaram 50 dias dentro de um apartamento. Até porque ela, vamos dizer, tem há 2 anos um tratamento pesado com quimio, radioterapia, que ela foi feito, e você tem um cuidado extra que eles tiveram. Eu já não. Eu sou o atleta. Eu sou o corpinho, o atleta. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, fizeram toda essa falta. Eu dizia na estação eu dizia assim, vocês estão se encolhendo dentro de casa e eu agora vou caminhar em ruas desertas. Claro que também não sirvo de exemplo. Se vem todo mundo para cá, como acontece, lota aqui e só transfere o problema de Novo Hamburgo para Tramandaí ou para Imbé ou para Capão da Canoa. Não adianta transferir o negócio. Mas aqui, como o litoral estava mais ou menos vazio, você caminha sozinho na rua, esse é o problema. As pessoas preferem se aglomerar na Avenida Beira-Mar e caminhando um do lado do outro, daí acham um amigo, daí começam a bater papo, e aí eu escuto essas coisas tipo assim, no Hospital Regina de Sapiranga, eu tenho uma conhecida que é amiga da ia dizer que está vazio o Hospital Regina de Sapiranga. Não é, o Hospital Regina é em Novo Hamburgo, lá esquece. As pessoas não sabem e ficam propagando e propalando em verdades. Isso chamamos fake news. Nós fizemos esse isolamento de uma forma, acho errado, apesar ou por causa dele, nós temos hoje 97% de ocupação. Por causa desse isolamento que foi errado, nós temos só 3%. Vou dar um número assim, a população da região metropolitana, vamos lá, Rondônia, 1.749.000 habitantes, tem 444 mortos. Quanto tem no Rio Grande do Sul? Todo o Rio Grande do Sul, 500, né? 490 e 80 e poucos.
84, acho que estava ontem. Nós temos 40 a mais. Eles têm apenas 1.749.000 habitantes. E eles têm 440 casas. Eu podia pular para outro, para Amazônia, mas lá não teve nem o distanciamento correto e nem o isolamento errado. É uma gripezinha, é uma festa. Não, isso é coisa lá dos ricos de São Paulo que viajam, que está todo mundo. E aqui era um problema. É frear a doença no Brasil. Tramandaí teve esse problema porque as primeiras pessoas infectadas, a primeira pessoa que teve que ser internada, ela veio da Europa. Aí a população diz assim, isso é doença de rico. Aí você sabia que em Santa Maria ou Bagé eram os médicos que tinham ido num congresso, era doença de passaporte. Parte disso se transferiu para um pensamento que isso não vai acontecer comigo. É como o cara diz assim, a Cracolândia lá, você não sabe um que morreu na Cracolândia. Aí você fica assim, mas você mora lá, você não sabe, você não tem ninguém morando em São Paulo. Mas o cara, ele mantém essas verdades. Acho que o Lelo também pegou uma conversa assim na fila de algum lugar que era, como é que é? As pessoas estavam querendo receber indenização por morte do Covid. Essa é nova. Eu já ouvi muita bobagem, mas essa que o Lelo contou era nova. Eu nunca ouvi falar de indenização por morte. É uma indenização que eu não gostaria de receber. Mas eu concordo parcialmente com a Carol mas eu digo também, desculpo por isso, é óbvio que é uma inexperiência. Eles preferiram assim, para tudo, fecha tudo. Inexperiência, fecha tudo. Agora que nós estamos em maio, junho, e já estamos para julho. Cara, falta uma semana para julho. É que vocês não enxergam, mas eu estou de calção. Hoje estava 20 e poucos graus aqui. Aqui tá no litoral. Então, só que vocês estão com a roupa de advogado. Aqui nós estamos com a roupa de tatuíra, é calçado, é chinelo de dedo. Se você bota sapato, eles ficam olhando atravessado e o padeiro cobra mais caro. Tu tem que ir de chinelo na padaria. Porque o cara olha aquele cara de sapato. Primeiro bloco, deixa eu puxar esse assunto, que eu acho que a gente tem pouco tempo ainda para falar, Copete, ele é muito importante. A gente viu uma quantidade gigantesca de gente, de todos os tipos de gentes, pedindo auxílio. A gente também sabe que muita gente pediu em nome de outras pessoas e que acaba não fazendo uso depois disso, não sacando esse dinheiro. Tu diz o golpe, daí tu fala como golpe? É mágico, o filho do Bonner, o Luciano Hang, pessoas que fizeram o nome dessas pessoas. Eu tenho certeza que o Luciano Hang não faria isso contra o Bolsonaro, por exemplo. Alguém fez com o CPF dele. E eu acho que até alguém pode ter feito de maldade com o filho do Bonner. Mas duvido que o guri tenha feito esse pedido. Faz cabimento nenhuma, porque fatalmente em algum momento se viria à tona, como vai vir muita coisa à tona. Gente que... pessoas que estão foragidas do sistema penitenciário, né? De tudo que a gente enxergou, o Copete falou do número de... Não, agora você falou do penitenciário, tu já viu o cruzamento agora de quem recebe auxílio reclusão? E eles começaram a buscar aqueles que eles liberaram por causa do Covid, porque o cara recebe auxílio reclusão e pede auxílio, quer dizer, cara, que povinho desgraçado que nós temos, hein? Então, é isso que eu quero provocar vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida de que roubar bilhões de uma vez só a pouca gente é um absurdo, assim como milhões roubando bilhões é um absurdo, né? Rodrigo, já não chega toda essa pandemia, essa loucura toda, aí é liberando bandido, porque não pode ter o dentro da cadeia, aglomeração, aí ele pode ir para a rua, matar um monte de gente e prender aqui mesmo. Eu moro em Sapiranga, no centro, né? Eu nunca tive receio, assim, tipo, de chegar na minha região aqui e tal, chegava de boa, cara, chegou, assim, 9 horas da noite, e eu chego, às vezes, da academia mais tarde, a gente fecha tudo, assim, ó, é uma insegurança, um medo, porque aí é pandemia, todo mundo tá escondido, quem tá andando na rua não é pessoa legal, tu não sabe se tu vai poder abrir o teu negócio, aí é luz sendo cobrada, é tudo sendo cobrado, tu não consegue trabalhar, é uma função
E aí, como é que a insegurança ainda com relação a tudo isso o que vai acontecer? Porque tu pode sair endividado, quebrado, falido, né? Sem até a mínima chance de recomeçar morto, né? Uhum. Já é um negócio assim que... Pela doença. O emocional, ele tem que estar muito fortalecido nesses momentos. E isso é uma das coisas que eu prego muito na internet, que é um benefício da atividade física, e eu estou até com inveja do nosso colega de bancada aqui, porque tudo que eu queria era estar na praia, podendo fazer a minha corridinha sozinha, pegando um sol. Água dos Barros e vai andar de kite no meio da tarde. Assim, e se eu disser que eu estou na rua gravando? Eu estou na varanda de casa. Eu estou na varanda de casa gravando, eu estou vendo a rua. Tá? O meu nome são a ti, Marcos. Para vocês, você tem que sofrer na cidade. Sabe por que eu vim para cá? Eu vou falar para a Carol, porque lá em Sapiranga você não pode pedalar mais na pedreira. Não certo. Pode. O prefeito de Voti foi pedalar junto num passeio e roubaram até a bicicleta do prefeito de Voti. Então, você não pode mais pedalar em Sapiranga nem Lomba Grande. Aí eu vim para o litoral. Lamento. Atenção, pessoal, que rouba as bicicletas em Sapiranga e em Lomba Grande. Litoral tá assim de bike, ó. Vamos para lá. Ô, Carol, tem corrupçãozinha e corrupção zona? Qual é o limite da outra? Ou corrupção é corrupção? Corrupção é corrupção. Só que nós somos um país, fazendo uma análise de fora da caixa, né? Nós somos um país acostumados ao jeitinho brasileiro, que acaba passando por cima, né, da ética de todas as formas, né? Já começa pelo fato de que a pessoa às vezes acha que pode falar o que quer para ti, da forma da ideologia dela, das coisas, enfim, e se tu dá se tu retruca, tu não presta, tu não vale nada, né? Então a coisa, ela já começa por aí, né? Que existe nós estamos vivendo, eu acho que até em função do evento internet, uma individualidade que te permite tantas coisas que tu acaba, que as pessoas acabam achando que podem tudo, né? E dentro desse achar que pode tudo, é a corrupçãozinha, é a corrupção zona, é a falta de respeito, é a falta de tudo, né? É onde tu ultrapassa na fila, já começa tudo por aí. Então, isso vai levando a maiores corrupções, né? Doutora Regina, tem corrupçãozinha, corrupção zona? E sobre isso que a Carol estava falando aí, das opiniões, né? De dar opinião, de não aceitar opinião, qual é o limite da opinião, né? O que pode e o que não pode? A gente está, nesse momento, numa discussão feroz em torno de um sentimento de indignação que nós temos em relação a algumas pessoas que estão em algumas instituições desse nosso país, né? Está aí Congresso Nacional, STF, poderes executivos constituídos em todos os âmbitos, né? O que pode e o que não pode, doutora? 2 minutos para a senhora, nosso tempo está indo ao fim. Sim, rapidamente, sintetizando. Primeiro, a corrupção, a gente sabe, né? Tem os que negam, a corrupção ela sempre existiu. Ela sempre existiu nesse país, né? Então, eu parto desta premissa. Hoje, eu acho que ela existe também. E não é uma pequena corrupção, ela existe também, como existiu em governos anteriores, né? Quem sofre com isso? O povo. O povo, se foi ruim para ele a reforma trabalhista, foi ruim para ele a reforma previdenciária, né? Porque ela não foi discutida com a sociedade, foi empurrado, né? Goela abaixo pelo governo, pelo Congresso, Senado, enfim. Agora, por conta do que o Copete falou antes, isso todo mundo fala isso, a internet deu voz aos imbecis, é verdade, está tudo muito raso. Hoje, se nós vamos ver o que é tu ser de esquerda ou de direita,
a pessoa não consegue fundamentar, não consegue uma conversa de 5 minutos, tu termina com ela. Né? Do que é? Se tu não concordar com uma coisa, tu é comunista. Qualquer crítica que eu vou fazer, eu sou comunista. E quem me conhece, por exemplo, sabe que eu não sou comunista. Né? Enfim, então, eu penso que está muito difícil. Nós, além da pandemia, nós vivemos uma crise política e institucional no nosso país. Né? Veja, nós estamos há mais de 2 meses sem ministro da Saúde, em plena pandemia que nós nunca vivemos. Quer dizer, gente, o presidente não consegue alguém competente para trabalhar, ele escolhe, obviamente, eu respeito o presidente, foi eleito com o voto popular, mas ele pode escolher, ele não consegue se acertar com ninguém, né? Entre outros ministros que nos faltam, né? Mas, enfim, então, esses ataques ao Supremo Tribunal Federal, um ataque às nossas instituições, isso é horrível. O direito de expressão, ele tem limite. O que fazem, muitas vezes, nesses encontros que se reúnem ali, grupo tal, pró-Bolsonaro, grupo contra o Bolsonaro, está tudo errado aquilo ali. Né? Não, eu não posso bradar contra o Estado Democrático de Direito e nem contra a Constituição. E eu sempre digo, eu não aceito isso. E um cidadão, muito menos... Tua voz está falhando, Regina. Ele não pode. Né? O advogado não pode. Às vezes, eu escrevo para eles verem o juramento que eles fizeram quando receberam a carteira. Então, o advogado não pode bradar contra o Estado Democrático de Direito, não pode bradar contra a Constituição. Né? E nós temos que ter educação e respeitar as nossas... Eu fiz... cortou de novo. Está cortando bastante, Regina. É a questão do contraditório em qualquer debate, né? Assim como do direito. Eu dizer, está me ouvindo bem agora? Sim, perfeito. Eu dizer que não houve ditadura, que não houve nada, que lá não aconteceu nada, não dá para continuar conversando se começar a conversa nesse sentido. Né? Então, está muito difícil, eu acho que a corrupção permanece, né? Os interesses de poucos permanecem, né? Em detrimento do que deveria ser o interesse do povo em geral, né? E não de meia dúzia de pessoas, né? Um pouquinho mais. Deixa eu te fazer uma pergunta bem técnica. Em 15 segundos eu preciso de uma resposta, nós já estouramos nosso tempo, Regina. Sítio de Atibaia. Não, o sítio não, era a casinha em Atibaia, não é o sítio. O sítio era outro cenário. A casa em Atibaia, por ser escritório comercial, ela foi devidamente... violada. Eu vou chamar de acessada, eu não sei se tinha representante da OAB. Primeiro, rapidamente, então, você viu que a única coisa que tinha ali de escritório de advocacia naquela casa era a placa lá, né? Então, ele informou para a OAB São Paulo aquele endereço como... um escritório. Como escritório de advocacia. E, por conta disso, a Comissão de Prerrogativas da OAB, da região ali que pertence a Atibaia, mandou representantes. Tinha o representante da OAB acompanhando. Claro, tinha representantes. Profissional, Profissional, eles não são leigos. Veja bem, eu vi o delegado falando rapidamente, eu achei interessantíssimo, que a maioria das pessoas que estavam ali, aliás, o promotor, o representante do Ministério Público, que fez toda a investigação e tal, eu vi ele falando numa entrevista que o pessoal que estava ali, o pessoal da Polícia Civil, outros que acompanharam aquilo, eles não sabiam quem eles iam prender. Né? Mas a OAB foi comunicada e o legítimo processo legal. E do processo legal.
Marcos Fábio Copete, eu ponto final, Copete, apresentador do Motores na TV, na nossa Vale TV. Hoje à noite, às 22h30, tem programa novo, Marcos Fábio Copete. E nosso correspondente especial no Litoral Norte Gaúcho. Teu ponto final, rápido e rasteiro, Marcos Fábio Copete. Saudades de Regis e Almiro Couto, do Peter Ashton, todos aqueles professores que passávamos a tarde inteira discutindo o direito existencial. Eu nunca consegui atuar como advogado porque eu fiz URGS à tarde. E era só aqueles velhinhos aposentados que, se tivesse um café ainda seria ótimo. A gente passava a discutir a razão de ser ou não ser, né? Ou de as coisas. Então, quando você vê coisas absurdas, o Facebook agora, vários amigos dizendo que a culpa não é do povo. Não adianta impingir a culpa ao povo, porque isso é culpa dos políticos. Aí eu fico pasmo, né? Eu não sabia, é a mesma coisa, é engraçado, foi da ACI de Novo Hamburgo, em que a pessoa que era presidenta da ACI agora é prefeita, então eu não sei se ela está como uma executiva na prefeitura, ou era ela política na ACI. Eu me embananei, eu não entendi, porque se o cara diz que povo é uma coisa e político é outra, e o cara da ACI de Novo Hamburgo dizer isso, eu fico imaginando como é que nós queremos resolver esse imbróglio, essa vida. Eu não sei se a doutora Regina, felizmente eu fiz ciências jurídicas e sociais e fiz à tarde, que me incapacitou de ser um advogado, mas me permitiu a dialética, o debate, as coisas. E hoje eu estou mais para Carola em cima. Eu só olho a previsão do tempo, eu fico aqui na praia montando o programa, e vai ter vento, eu vou aproveitar. Se não vai ter vento, eu ando de bicicleta. Se tiver vento, eu ando de kitesurf, eu caminho. Isolamento. Eu tô desejando ser tu, viu? Porque essa vida de empresária, empreendedora, tá me dando muito cabelo branco. Só que aqui... Um exemplo de aqui, as academias estão funcionando com 1 ou 2 alunos por vez. E dele álcool gel. O que eu queria me despedir é com uma coisa séria. É que ele falou aquele negócio, jamais serão vermelhos, não, aquela baboseira que o Rodrigo sempre gosta de falar, que ele só pensa em futebol. Há mais de mês nós deixamos um brasileiro famoso mofando, abandonado, sem assistência física e sem assistência jurídica, num hotel no Paraguai. Onde está o Ronaldinho Gaúcho? Isso, o povo brasileiro devia reinvadir o Paraguai e resgatar esse símbolo do gremismo. É um símbolo do gremismo. Obrigado por falar sério, Marcos Fábio Copete. Ingrato, deu golpe, caixa de som. Tchau para vocês. Caixa de som é ótimo. 1-0 para ti, Copete. Terminou o jogo. Carol Sierakovski, empresária, professora de educação física e apresentadora do Carol Transforma Você na nossa Vale TV. Teu ponto final, Carol. Ponto final é bem mais ponto final do que do Copete, tá? Sim. Não, que as pessoas continuem se cuidando, que pratiquem atividade física, se alimentem bem, que não se escondam dentro de casa, né? Porque dá para se mexer dentro de casa também, tem várias opções. E que tentem manter um emocional bacana, né? Porque uma hora a mão invisível, que parece que a mão do povo e dos políticos não está funcionando, né? A mão invisível vem e faz o barco andar. Não faça que nem o Renato Gaúcho, por favor. Outro gremista famoso. Que eu adoro. Doutora Regina Wingerabel, nossa ex-presidente da OAB de Novo Hamburgo, conselheira estadual da OAB, obrigado pela presença, sempre maravilhoso ter vocês conosco aí. Teu ponto final, Regina. Bom, eu com isso eu acho que eu vou contratar a Carol de minha personal, né? Porque já que eu tenho que ficar trancafiada dentro de casa, ela me bota na linha estando em casa, né? Exato. Mas assim, Rodrigo, eu espero que o Copete não esteja certo, né? Na conclusão dele que nós não vamos sair melhores
desta pandemia. Eu espero que a gente vá sair um pouco melhor, com mais aprendizado, com mais tolerância, né? Com mais paz no nosso coração. Mas eu penso e vou continuar aconselhando as pessoas, não só nós aqui, a minha pequena família, se cuidando, se protegendo, né? Evitando de sair para a rua. Não, menos pessoas na rua. Quando é o meu dia de ir no supermercado, eu vejo que a família inteira está no supermercado. Eu te pergunto, para quê? Horror. Então, essa coisa de contaminação e a gente ficar trancado dentro de casa, ela tem esse sentido. Menos pessoas na rua para ser contaminada por aqueles que precisam estar, né? Eu vou no mercadinho, aqui, perto da minha casa, no mercadinho da Trentin. Quase nunca vou no Bourbon, que eu sempre ia, porque tem muito mais gente lá. É mais fácil eu me contaminar lá. E eu soube, concordo com a Carol, que muitas pessoas que fizeram como eu, que só sai para ir na farmácia, eventualmente pegar um livro no escritório ou coisa e tal, e ir no mercadinho, se contaminaram. Sim. Né? Então, eu espero que as pessoas se cuidem, porque, de acordo com os técnicos, que eu respeito muito, nós não chegamos no pico ainda. Né? E eu quero aqui, publicamente, porque muita gente assiste o teu programa, eu quero agradecer muito aos médicos, aos enfermeiros e aos técnicos de enfermagem, todo esse pessoal que trabalha na saúde e coloca sua vida em risco por nós. Cortou de novo, Regina. E só para finalizar, eu quero dizer que em nenhum país estes profissionais foram tão desrespeitados como no Brasil. Eu sinto muito e peço publicamente desculpas a eles. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa. Hoje, Motores na TV, pontualmente às 22h40. A gente fica por aqui. Agradecendo demais você, sobretudo o carinho da sua audiência. Voltamos amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Não ao vivo ainda, né? Mas um programa inédito fresco para vocês. Até lá.